E aí galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lameck e na aula de hoje a gente vai aprender sobre adição e subtração. Vamos lá? Então, o que eu quero trabalhar com vocês aqui é basicamente o algoritmo, a princípio, da adição e da subtração. O que é o algoritmo? É a forma como a gente arma uma conta e resolve ela. Por exemplo, se eu quiser somar aqui, ó, 357 com 83. Para armar a conta, você precisa alinhar as ordens, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, se eu pego aí o 357, abaixo do 7, que é a unidade, eu tenho que colocar o 3, que é a unidade do outro número. Debaixo do 5, que é a dezena, eu vou colocar o 8, que é a dezena do outro número, beleza? Agora é só você juntar as quantidades, lembrando que na adição a gente faz as contas da direita para a esquerda. Então a gente começa somando as unidades, depois as dezenas, depois as centenas e assim por diante. Quando eu vou somar aqui, ó, 7 mais 3 dá 10. Como eu não posso colocar dois algarismos aqui, então eu deixo o zero aqui e mando o 1, que é uma dezena, lá para a casa das dezenas. Agora, quando eu vou somar 5 mais 8, dá 13. Agora, como eu tenho 1 lá em cima para somar, então dá 14. Mesmo motivo, eu deixo o 4 aqui embaixo e coloco o 1 lá na próxima ordem, que é a ordem das centenas. E aí, para finalizar minha conta, eu somo o 3 com o que está ali em cima e total eu tenho aí, ó, 4. Então, final das contas, 357 mais 83 dá 440, tá? Fazer uma subtração com esses mesmos dois números, a forma de armar o algoritmo da subtração é do mesmo jeito. Vou pegar o 357, debaixo do 7 eu ponho 3, debaixo do 5 eu ponho 8 e coloco o sinalzinho de menos para fazer as contas. Do mesmo jeitinho, da direita para a esquerda, a gente vai tirar as unidades, depois dezenas e assim por diante. 7 menos 3 dá 4. Beleza, tranquilo. Agora, quando eu vou fazer aqui 5 menos 8, gente, se eu tenho 5 e quero tirar 8, 5 é menor que 8, não dá para fazer essa conta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aquela velha historinha de pedir emprestado. O 5 vai lá no 3 e diz, ei 3, me empresta um aí para eu poder fazer uma conta aqui com 8. O 3 vai emprestar, vai deixar de ser 3 e vai virar um 2. E vai vir 1 aqui para o 5 e ele torna-se um 15. Agora eu posso fazer a conta. 15 menos 8 que dá 7. Aí lá em cima, ó, o 3 não é mais 3, ele é um 2, só que eu não vou tirar mais nada dele, então ele passa direto para cá. Resultado de 357 menos 83 é 274, tá? Então a dica é, alinhe as ordens, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante, beleza? É isso, independente do tamanho do número, adição e subtração, você arma a conta e resolve assim, tá? Agora, se esses números tiverem vírgulas, por exemplo, se eu quiser somar 3,97 com 8,3. Gente, a dica é muito simples, é só você alinhar as vírgulas, certo? Ó, então, ó, a vírgula do segundo número vai ficar alinhada com a do primeiro. E aí eu coloco o número do jeito que ele está lá, ó. Agora, o 8 vai ficar abaixo do 3 e o 3 vai ficar abaixo do 9. Simplesmente por causa da organização das vírgulas. Agora é só somar e você vai se ligar que até na resposta a vírgula também tem que estar alinhada. Continua somando do mesmo jeito, da direita para a esquerda. Aqui, gente, o 7 não vai somar com nada. Tem gente até que pergunta, posso colocar um zero? Pode, não vai fazer diferença nenhuma na adição, tá? Então, se você botasse aqui, ficaria 7 mais 0, que continuaria sendo 7, tá? 9 mais 3 dá 12. Então, mesmo procedimento. Eu deixo o 2 aqui e mando 1 lá para a próxima ordem, tá? E somo 3 com 8, que dá 11. Mais 1 que está lá em cima, então dá 12. Resultado, 12,27. Uma subtração, 35,7 menos 7,83. Então, gente, você tem que se ligar, alinhe as vírgulas. Está aí o primeiro número, 35,7. O segundo número, ó, a vírgula dele vai estar alinhada com a vírgula do primeiro. Antes da vírgula tinha quem? O 7 e depois o 83, tá? Agora,
Quando eu vou fazer a subtração, nesse caso aqui, é importante que a gente complete com zero. Por quê? Porque se você não prestar atenção, tem gente que vai fazer, não tem ninguém para fazer conta com 3, vai passar direto aqui. Aí já dá errado, tá? Então, coloque o zerinho ali em cima, certo? Ó, na resposta eu já coloquei a vírgula aqui, ó, que tá alinhada com as demais. Aí eu vou fazer 0 menos 3. Só que tem um problema, gente. 0 é menor do que 3. Se eu tenho 0, como é que eu vou tirar 3? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pedir emprestado. O 0 vai lá no 7 e dizer, ei, 7, me empresta aí um negócio. Aí o 7 vai dizer, beleza, eu empresto. Ele vai deixar de ser 7 e vai virar um 6. Ele vai virar 6 porque ele emprestou 1 para o 0, que agora se torna um 10. E agora eu consigo fazer a conta 10 menos 3, que dá 7. Quando eu vou fazer agora o 6 menos 8, não vai dar, porque o 6 é menor do que 8. Então o 6 vai lá no 5 e vai dizer, ei, 5, me empresta aí um valorzinho para fazer uma conta ali com 8. Aí o 5 vai dizer, beleza, eu empresto. Ele vai deixar de ser 5, vai se tornar um 4 e vai emprestar 1 para o 6, que vai passar a ser 16. Agora eu posso fazer 16 menos 8, que dá 8. Próxima conta, agora na parte inteira, ó, eu tenho 4 menos 7. Também não dá para fazer. O 4 vai lá no 3 e vai dizer, ei, 3, me emprestam aí. Aí o 3 vai dizer, eu empresto. Ele vai virar um 2 e vai emprestar 1 para o 4. E ele vai ficar um 14. Aí você vai fazer 14 menos 7, que dá 7. E aí, para finalizar a conta, o 2, eu não vou tirar nada. Se você completar com 0 aqui, vai ficar 2 tirando 0, tirando nada. Vai continuar sendo 2. Então, o resultado final de 35,7 menos 7,83 é 27,87. Então, a dica é alinhe as vírgulas. E se precisar, complete as ordens vazias com 0. Belezinha, gente? Vamos lá. Agora, se eu for fazer conta com fração, olha aí, 9 sobre 7 mais 6 sobre 7. Gente, você só pode fazer a conta com os de cima, com os numeradores, mas só pode fazer essa conta quando os de baixo, ou seja, os denominadores forem iguais, tá? Então, bem simplesinho, só posso somar os de cima ou subtrair, desde que os denominadores sejam iguais. Nesse caso, os denominadores estão iguais, então na resposta eu também vou ter o mesmo denominador. E aí eu faço a conta com os de cima, 9 mais 6, que dá 15. Só isso. Uma subtração, 9 sobre 7 menos 6 sobre 7. Veja que os denominadores estão iguais, então na resposta também terei o mesmo denominador, tá? E aí eu consigo fazer a conta com os de cima, 9 menos 6, que dá 3, beleza? Então, quando os denominadores são iguais, eu posso somar ou subtrair os de cima. E embaixo eu só repito o denominador. Vamos lá. 9 sobre 10 mais 6 sobre 5. Ó, os denominadores estão diferentes. Então, eu vou precisar transformar essas frações para que elas tenham o mesmo denominador. Tem um professor que eu vi uma aula dele muito bacana, que ele faz resolvendo via MMC. Eu vou deixar o link aí embaixo e eu sugiro que vocês cliquem depois e vejam essa forma de fazer. Na matemática, é bem interessante porque você normalmente tem vários caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. A técnica que eu vou mostrar aqui para vocês é um pouquinho diferente, tá? Nesse caso aqui, a minha sugestão é que quando os denominadores forem diferentes, você tente transformar um denominador no outro através da multiplicação. Tipo, tem algum número que eu multiplique o 10 para transformar no 5? Ou algum número que eu multiplique o 5 para transformar no 10? Como eu me lembro que se eu multiplicar o 5 por 2 dá 10, então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar uma fração equivalente a essa que tenha o mesmo denominador dessa. Como? Multiplicando ela por 2. Se eu multiplicar ela por 2, ó, eu não vou precisar mexer na primeira fração. Vai continuar 9 sobre 10. O que vai aparecer aqui agora é uma nova fração equivalente a essa, ou seja, diferente, mas com o mesmo valor que essa e que vai ter o mesmo denominador. Veja só, 6 vezes 2 dá 12 e 5 vezes 2 dá 10. Gente, se você dividir 6 por 5 vai dar 1,2. Se você dividir 12 por 10 também vai dar 1,2. São frações diferentes, mas que têm o mesmo valor. Então, isso não vai alterar o resultado da minha conta. O importante é que elas tenham o mesmo denominador para eu poder fazer a conta com os de cima. Dessa maneira, então, ó, a minha fração lá na resposta também vai ter o mesmo denominador e eu posso fazer a conta com os de cima. 9 mais 12, que dá 21, tá? Em alguns casos, olha o que é que vai acontecer aqui. 9 sobre 7 menos 6 sobre 5.
Você percebe que nem tem um número que eu multiplique o 7 para dar 5 e nem tem um número que eu multiplique o 5 para dar 7. Então, nesse caso, gente, você vai ter que modificar as duas frações. A minha dica é que você multiplique uma fração pelo denominador da outra. Então, essa primeira fração aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 5. A segunda fração, eu vou multiplicar por quanto? Pelo 7. Então, com isso eu vou encontrar duas novas frações, diferentes dessas, mas que têm o mesmo valor e que vão ter também o mesmo denominador, que é o mais importante nesse momento. Ó. 9 vezes 5 dá 45, 7 vezes 5 dá 35. Segunda fração, 6 vezes 7 dá 42 e 5 vezes 7 dá 35. Dessa maneira, os nossos denominadores estão iguais, eu vou poder fazer a conta. A resposta também tem o mesmo denominador e eu faço a conta apenas com os numeradores. 45 menos 42, que dá 3. Simples assim, beleza? Por fim, gente, eu queria mostrar para vocês adição e subtração quando os números têm sinais, tá? Por exemplo, quando eu quiser somar mais 3 com mais 4. Gente, a regrinha é bem simples. Se os sinais desses números forem iguais, a gente soma os valores deles. Se forem diferentes, a gente subtrai. A resposta também tem que ter um sinal e a gente vai colocar na resposta o sinal do número que tiver maior módulo, maior valor absoluto, tá? Observe, se eu tenho ali mais 3 somando com mais 4, os dois têm sinais iguais, então eu vou somar os seus valores, 3 mais 4 que dá 7, e na resposta eu vou colocar o sinal do maior. Entre 3 e 4, o maior é o 4 e o sinal dele é mais. Nesse outro caso aqui, ó, mais 3 com menos 4. Os sinais deles são diferentes. Um é mais, outro é menos. Então, eu vou subtrair os valores. 4 menos 3 vai dar 1. E como 4 é o maior, é o que tem maior módulo, então, sinalzinho de menos vai para a resposta, tá? Quando eu faço menos 3 somando com mais 4, os sinais deles são diferentes, então eu também vou subtrair. 4 menos 3 dá 1, mas como o 4 tem maior módulo, né, ele é o maior número, então 4, o sinal dele vai para lá, para a resposta. Menos 3 e menos 4, agora eles têm sinais iguais, então eu vou somar os valores, 3 mais 4 que dá 7, e na resposta eu coloco o sinal do maior. 3 e 4, quem tem maior módulo é o 4, o sinal dele, menos, beleza? Agora, numa subtração muda um pouquinho, porque esse sinalzinho de menos ele vai alterar o próximo sinal, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com a ideia de oposto, é como se eu estivesse somando o oposto dele. Então, vai ficar como mais 3 somando com o menos 4. Veja, o sinal de menos aqui trocou o sinal do 4, certo? Do próximo. Agora eu consigo fazer a conta. Mais 3 com menos 4, os sinais são diferentes. Então, subtrai, 4 menos 3 dá 1. Como 4 é maior, sinalzinho de menos. Ó, mais 3 menos menos 4. Mas como apareceu uma subtração ali, então ó, o sinalzinho de menos vai alterar o próximo sinal. Então, vai ficar mais 3 somando com mais 4. Mais 3 e mais 4 os sinais são iguais, eu somo. 3 mais 4 dá 7. E como 4 é maior, sinalzinho de mais para a resposta, tá? Agora, menos 3 menos mais 4. O sinalzinho de menos aqui, ó, da subtração, vai alterar o próximo sinal. Então, vai ficar menos 3 mais menos 4. Menos 3 e menos 4 têm sinais iguais. Então, eu somo. 3 mais 4 dá 7. E na resposta eu coloco o sinal do maior, que é o 4, sinal de menos. E por fim, menos 3 menos menos 4. Lembre-se, quando tiver subtração, ele vai alterar o sinal do próximo. Então, vai ficar menos 3 mais 4. Menos 3 e mais 4 tem sinais diferentes, então eu subtraio. 4 menos 3 dá 1. E na resposta eu coloco o sinal do maior, que é o sinal do 4, mais. Eu vou deixar também outro link aí para vocês, falando um pouquinho mais sobre essa questão de adição com inteiros, tá? Mas isso também vai servir quando tiver esses sinais aparecendo nas frações, quando esses sinais aparecerem em números decimais e assim por diante. Belezinha? Então, essa é a aulinha de hoje sobre adição e subtração. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para quando colocar um vídeo novo, você ser notificado. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima!